Ou seja, né, essas estatísticas elas são importantes para mostrar para a alta administração, por exemplo, para a reitoria, né, para as pró-reitorias, que esse repositório ele está sendo muito utilizado e ele tem credibilidade dentro da universidade, ele tem acessos, ele está vivo, ele está ativo, ele funciona, né? Então, é importante ter esses requisitos, né? Esses elementos que possam fazer o controle de acesso a estatísticas. Bem, pessoal, em relação à organização dos objetos digitais, tá? Como que o DSpace, ele organiza as informações, tá? Então, a gente tem o conceito de comunidades, ou seja, formada pelo conjunto de coleções, que pode ser criada as subcomunidades. A gente tem as coleções, que são formadas pelo agrupamento de itens, que é a instância mais baixa antes dos itens, e a gente tem os itens, que são compostos pelo conjunto de metadados, mais os documentos digitais, e que podem haver diversos documentos digitais associados a um único item, tá? Então, para entender melhor, a gente tem, né, uma instituição, que pode ser, por exemplo, a UDESC, que vão ter várias comunidades, né? Essas comunidades podem ser disponibilizadas por departamentos, que podem ter subcomunidades, que podem ser os cursos. Por exemplo, centros, desculpa, as comunidades podem ser os centros e as subcomunidades podem ser os cursos, né? Então, aqui a FAED pode ter uma comunidade que vai ser formada pelas subcomunidades dos cursos de biblioteconomia, de pedagogia, de história, de geografia, né? Então, por exemplo, a comunidade, né, ou a subcomunidade da biblioteconomia pode ter várias coleções. Então, uma coleção com e-books, uma coleção com artigos científicos, né? Uma coleção com vídeos da área, uma coleção com manuais, instrumentos, normas, regimentos. E dentro dessas coleções, a gente vai ter o quê? Os itens, que seriam o quê? Os documentos mais os metadados de descrição desses documentos, que seria o acesso ao documento na íntegra. Então, a gente teria aqui um exemplo, né, de como a gente teria essa estruturação desses objetos digitais do DSpace. Então, a comunidade seria um departamento, por exemplo, o DBI, que é o Departamento de Biblioteconomia. Opa, peraí, aqui. Uma coleção pode ser formada pelo grupo de pesquisa, né? O grupo de pesquisa, por exemplo, do LabTech GC, que é o grupo de pesquisa do laboratório do professor Divino, um exemplo, né? Então, todos os bolsistas, né? Voluntários e bolsistas com remuneração, mas o professor, os alunos de graduação, de pós-graduação, podem abrir uma coleção dos documentos, que seriam os itens, né, que eles vão desenvolver ao longo das pesquisas e dos elementos que eles forem coletando, né? Então, a gente teria, por exemplo, o departamento de geografia, né, que poderia ter um conjunto de coleções, né, por exemplo, de mapas, de visitas que eles fizeram, né, informações geográficas, e os itens seriam os documentos mais o metadado de descrição desses documentos, né? Então, aqui, só para a gente poder mentalizar melhor, a comunidade seria o centro de ensino, né? Que poderia ser, por exemplo, a FAED, ou a ESAG, né? Ou o SEART, né? O departamento, né? O departamento de artes visuais, né? E a coleção, que poderia ser o curso, né? Poderíamos ter essa outra estrutura hierárquica, o curso de artes visuais. Então, todos os itens, né? Todas as informações pertinentes do curso de artes visuais poderiam ser disponibilizados, por exemplo, atas, relatórios, a publicação científica dos alunos,
os vídeos, né? Vídeos institucionais, enfim, etc. Né? E é importante vocês saberem, né, que atualmente existem 3 métodos para poder fazer a submissão de documentos no DSpace, num repositório digital. A gente pode fazer uma submissão por interface, que é a que a gente vai fazer na aula da semana que vem, né? Então, a gente precisa cadastrar os metadados, enviar os arquivos digitais e esse artigo ele vai ser passado por um processo de aprovação e publicação, né? A gente tem outra forma de submeter os artigos que é por migração, por batch, ou seja, o que é batch? São feitos em lote de arquivos de texto. Então, eu posso fazer, por exemplo, eu posso migrar, tem uma coleção de artigos do curso de Minas Gerais, vamos supor, do repositório da Universidade de Minas Gerais. E aí eu quero importar eles em lote, tudo de uma vez só, né? Não faz sentido eu fazer essa importação por interface, demoraria muito tempo, eu teria que cadastrar item por item. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer uma preparação do arquivo em um padrão SVC, que é um padrão de arquivo que geralmente é utilizado no formato do Excel, né? E se esses dados, né, utilizarem os mesmos campos de descrição do Dublin Core, que é um padrão de descrição de metadados mais utilizados mundialmente na internet, eu consigo fazer essa importação em massa, tá? Professor, o que é Dublin Core? Nunca ouvi falar disso. Dublin Core é um padrão de metadados, mas o que isso significa, né? Então, se vocês fizerem uma pesquisarem no Word, né? Pode ser na própria Wikipédia mesmo, a nível só de conhecimento não tem problema, né? O que é o Dublin Core, né? É um esquema de metadados que visa descrever objetos digitais, tais como vídeos, sons, imagens, textos e sites na web. Então, as aplicações de Dublin Core utilizam o XML e o RDF, que é uma linguagem de descrição, né, de arquivos na web. Então, o que vocês precisam saber do Dublin Core, né? Ele serve para descrever qualquer objeto na internet, seja um vídeo, seja um texto, seja uma imagem, e ele tem um conjunto de elementos, né, de metadados que são padrão. Então, qualquer objeto ele pode ser descrito usando esses 15 metadados, que são o título, né? Ou seja, toda a obra, pessoal, o recurso, seja um vídeo, uma imagem ou um texto, ele precisa ter um título. O criador ou autor, ou seja, a pessoa que foi responsável pela produção intelectual da obra, o assunto, a descrição, o editor, o colaborador, a data, o tipo de recurso, o formato, o identificador do recurso, né? Ou seja, a URI, né, desse recurso, a fonte, onde provém esse recurso, o idioma, a relação dele, a abrangência e cobertura, se houver, e a questão dos direitos autorais, né? Então, assim, professora, mas tem informações, tem documentos que eu consigo ter acesso a esses 15 elementos, mas nem todos eu não tenho. Não tem problema, a gente descreve os que estiverem disponíveis. Mas se esses objetos, porque o DSpace, pessoal, ele usa o padrão de metadados da Dublin Core, então todo mundo segue essa mesma regra de descrição de padrão de metadado. São sempre os mesmos, título, autor, assunto e assim sucessivamente, por aí vai. Então, se eu tiver esse mesmo padrão de metadados, eu consigo fazer essa migração em lote. Ou eu posso fazer o processo de entrada de documentos, ou seja, o processo de inserção de documentos no meu repositório digital, via uma tecnologia chamada S-Word. O que é essa tecnologia S-Word? Ela vai permitir a integração com outros sistemas para o armazenamento de objetos digitais. Então, se esses dados forem compatíveis, eu consigo migrar de um sistema para o outro, né? O que facilita muito esse processo de importação. Aqui, pessoal, é um datagrama, né? Um esquema mental, visual, de como funciona o DSpace.
Então, se a gente pudesse tirar um raio-x, né, do DSpace, a gente teria essa imagem. Eu, infelizmente, não encontrei ela em português, tá? Se alguém encontrar ela, por favor, me avise. Mas como que funciona, né? O raio-x do DSpace, da organização dos objetos digitais. Eu preciso ter uma pessoa que vai ser responsável pela submissão, né, dos arquivos numa interface web. Então, o que a gente precisa fazer? O bacana do DSpace é que a gente só instala o software, né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem disponível a instalação do software do DSpace na web. Eu só vou fazer essa instalação uma única vez no servidor da universidade ou da instituição na qual eu estou trabalhando. Depois, esse arquivamento, não preciso fazer a instalação do software, eu posso fazer para uma interface web, para um site da web. Então, qualquer dispositivo online, né, que seja compatível com essa interface, consiga acessar a internet e consiga acessar a página do DSpace, eu consigo fazer a submissão, o autoarquivamento desses itens digitais. Então, aqui eu tenho os arquivos, né? Os metadados, ou seja, são os dados sobre os arquivos. As informações sobre os arquivos, o ano, o local, a data. Eu tenho o item, né? Que é o quê? O item é composto pelos arquivos mais o metadado, né? Que é... O que é o item? É um conjunto de metadados e documentos digitais, né? Que pode haver diversos documentos digitais associados a um único item. Eu posso ter uma imagem, eu posso ter uma foto, eu posso ter um vídeo que trata de um único item, que pode ter o mesmo padrão de metadados, né? Eu vou ter uma coleção, né? Então, um conjunto com vários itens, estão vendo? Isso aqui é um item só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens. Um conjunto com vários itens são formados por quê? Por uma coleção, né? E depois, um conjunto de várias coleções, eu vou ter o quê? Uma comunidade, né? O agrupamento de coleções. E eu posso ter subcomunidades, né? Atribuídas a essa comunidade principal. Então, a UFSC, pessoal, a UDESC, seria uma comunidade. Que teria o quê? Um agrupamento de coleções composta por um conjunto de itens. Então, por cima dessa, ou em torno, em volta desse conjunto de comunidades, eu preciso ter o quê? Preciso ter tecnologias de preservação dessa informação, né? Esse arquivo, ele precisa ser atualizado sempre para um formato mais corrente, mais atual, para que com o passar dos anos, essa informação ela não fique obsoleta, ela não fique inacessível, eu consiga acessar ela daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. E aqui na ponta, o que a gente tem? A gente tem a web, que dá a infraestrutura e o acesso a esse conjunto de itens de informação, na forma de coleção e de comunidades. E eu tenho o usuário final, que por meio de uma interface web e de um dispositivo com acesso à internet, por meio da rede, eu consigo fazer o quê? O processo de recuperação dessa informação. Então, vocês ainda vão ter a disciplina de indexação, mas quanto melhor descrito for a minha informação, em relação ao título, ao assunto, ao local, ao autor, melhor, mais rápido vai ser recuperado esse documento. Não em termos de rapidez, mas em termos de eficiência. Se eu digitar o título errado das obras, se eu colocar o nome dos autores incompletos, se eu colocar o assunto dos livros de forma errada, eu vou ter dificuldade para fazer o quê? Para recuperar essa informação. Então, eu tenho que ter cuidado com todas essas etapas que são responsáveis pela arquitetura de um repositório digital para que eu consiga ter uma recuperação eficiente, né? Que é a finalidade da criação de um repositório digital. É o que? É ter meios de preservação e acesso à informação científica de forma eficiente, de forma eficaz, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses aspectos para que a gente consiga construir repositórios digitais
Então, pessoal, continuando, né? Só para vocês saberem, né? Para a gente poder revisar e ver a questão do que é o DSpace, né? Então, o DSpace é o quê? É um software para elaboração de repositório digital, né? E esse software, ele é um software livre, né? Para a criação de quê? De base de dados, né? Então, agora eu lanço para vocês a seguinte pergunta: qual é a diferença entre software de código livre e software de código aberto? Um software de código livre e aberto são a mesma coisa? Não, não são. O que é um software de código aberto? É que o código-fonte ele está disponível para consulta para usuários que tenham conhecimento em programação, para que eles possam alterá-lo, modificá-lo, adaptá-lo, melhorá-lo, enfim, etc. e tal. Então, se eu crio um software, por exemplo, um aplicativo, tá? Vou dar um exemplo, um aplicativo de biblioteca, eu deixo o código-fonte dele aberto, qualquer usuário da área da computação que tenha conhecimento sobre programação de software, ele pode pegar o meu código-fonte, se eu disponibilizar ele como um software de código aberto, e aí qualquer usuário pode melhorar ele, implementar ele, ver como ele foi feito, né? E o software livre? O que é um software livre? É um sistema, né, de licenciamento de distribuição que é livre de custos, ou seja, o usuário não paga para a instalação da licença. Mas ele vai pagar, mas ele não é gratuito, né? Existem empresas que patrocinam diretamente esse software, né? Então, às vezes, o usuário final ele não paga, mas tem empresas que são responsáveis por fazer esse software. Ele pode fazer patrocínio, pode fazer marketing, né? Essas empresas e pode acabar recebendo algum lucro em torno disso, né? Então é só importante para vocês saberem e para vocês relembrarem a diferença entre o software livre e um software aberto. Mas então, o que é um arquivo aberto, né? E por que o DSpace e os repositórios digitais eles vêm com esse movimento de que os arquivos eles precisam ser abertos, né? Da onde que surgiu essa iniciativa OAI, né? Open Access Initiative, né? Então, qual foi da onde surgiu, né? Em 2001 houve uma conferência em Budapeste que visava, né, conseguir meios para que a gente conseguisse oferecer gratuitamente os trabalhos científicos das universidades, né? Não só naquele país, mas como no mundo inteiro. Então, eles pensaram em um meio na qual os estudantes e as pessoas pudessem baixar, ler, copiar, imprimir, livre de barreira financeira, legais ou técnicas, né? Então, foi por meio dessa iniciativa e da liberdade de poder acessar e utilizar as informações que surgiu a ideia de se criar um repositório digital, né? E o acesso livre, né? O que tem a ver o acesso livre desses documentos? Então, surgiu, né, daquela filosofia que eu comentei com vocês, da Convenção de Santa Fé, de que os artigos, eles tinham que, se eles seguissem essas características como o autoarquivamento, a revisão pela comunidade e a questão da interoperabilidade, eles poderiam circular livremente, sem precisar pagamento e sem ter direitos que pudessem privar o acesso irrestrito dessa informação, né? Mas se a gente pudesse citar quais são as principais dificuldades que a gente tem atualmente em manter esses repositórios digitais por causa da questão do acesso livre, né? Bom, eu tenho dificuldade em preservar essa informação disponível, e quando eu falo preservar, eu digo preservar a longo prazo. Como que a gente pode fazer para manter essa informação funcionando para daqui a 100, 200, 300 anos? Tem a dificuldade, a questão da interoperabilidade, ou seja, eu tenho que criar padrões para que todos os documentos tenham o mesmo padrão de descrição de metadados e o mesmo padrão de descrição para que eu consiga fazer a importação e exportação desses dados. A questão da legitimidade, como é que eu faço para saber se esse documento é legítimo, se ele não foi alterado, se um usuário não pegou esse documento, não alterou, copiou e colou de várias partes e está afirmando que aquele documento é de publicação dele.
também é uma outra questão polêmica e crítica. A questão dos direitos autorais, como que eu faço para garantir o direito autoral de uma informação que, por exemplo, eu posso publicar um artigo sobre inovação em biblioteca, disponibilizar ele no repositório da UDESC, se tivesse, no caso, e aí alguém vai lá, pega esse meu artigo, copia e cola e diz que foi a pessoa que fez. Como é que a gente faz para provar quem postou é pela ordem de postagem? Mas se a pessoa que criou primeiro postou depois? Enfim, tem várias questões que pecam nesse sentido. A questão da preservação do acervo digital, né, a longo prazo. A questão da cultura, tem muitas organizações e instituições que resistem à instalação e à aderência a esses repositórios digitais. Algumas instituições têm acesso às tecnologias de informação e comunicação, mas a gente pode apontar aqui nos dias atuais somente para quem não quer, né? Porque tecnologia disponível para isso a gente já tem, então a gente precisa ir atrás, estudar, pesquisar e implementar essas tecnologias. Para citar para vocês duas tecnologias mais populares, o DSpace é o mais utilizado mundialmente, tá? O usuário não paga para instalar, nem para usar, nem para consultar, né? Atualmente, o DSpace ele é mantido pela Fundação DuraSpace, se vocês quiserem dar uma consultada, né? Essa Fundação DuraSpace, ela mantém uma página na web, né? Que está disponível em inglês, mas hoje em dia a gente pode usar o recurso de tradutor. Fala sobre o DSpace, por que usar o DSpace, quem está usando o DSpace ao longo do mundo, né? Tem um mapa de registro com as principais informações do DSpace. Exemplos, né, de uso, como que a gente faz para dar o suporte para a organização, membros, serviços, né? Tem membros, governos, como se tornar um membro, os recursos do DSpace, material de treinamento, né, que a gente precisa ler e consultar para verificar quais são os requisitos do sistema para poder fazer a instalação do servidor, publicações, manuais, normas técnicas, discussões em grupo, tem a comunidade do DSpace que discute alguns problemas e traz algumas soluções, tudo está disponível gratuitamente, pesquisas, né? Tem um blog do DSpace também que a comunidade troca informações. Então a gente pode fazer um tour para conhecer aqui no mapa. Esses pontinhos azuis são as instituições que utilizam o DSpace atualmente, né? A gente consegue ver que tem vários pontos aqui. A gente consegue fazer o download da versão atual do DSpace, quem está usando o DSpace, a missão e a visão do DSpace. Então essa comunidade ela é a mais popular e ela é a mais ela é a oficial, né? Que cuida das questões do DSpace. Aqui tem alguns usuários registrados, né, que utilizam o DSpace. Vocês viram que no artigo as autoras comentam, né, as principais universidades que utilizam o DSpace, e é uma quantidade significativa mesmo, muitas instituições, ele realmente é tendência no Brasil e no mundo. Ele é um software livre, gratuito para criação de repositórios digitais com função de armazenamento, gerenciamento, preservação, visibilidade e produção intelectual. Outra opção que a gente teria gratuita também é o Omeka, tá? Ele também tem o padrão Dublin Core e ele é mais usado, ele é comumente mais usado para museu, para biblioteca, para arquivo e para pessoas interessadas, né? E o site, a URL do DSpace e do Omeka vão ficar disponíveis no slide da aula. Vocês podem consultar, tá? Bom, pessoal, para finalizar, né? Sobre essa aula, sobre as tecnologias para elaboração de bases de dados e repositórios digitais, o que a gente pode apontar, né? Que o DSpace é um dos softwares mais utilizados para a criação de repositório digital. A a customização desse software ainda é um pouco difícil, porque requer um conhecimento técnico especializado na linguagem de programação para poder customizar essa interface, né? A gente tem um software que
a perspectiva de continuidade da plataforma ela é muito boa, ela é promissora, porque tem uma grande comunidade associada, então a tendência é que a cada ano, de período em período, sempre tem uma nova versão do DSpace que está sendo melhorada, implementada, então não é um software gratuito que foi feita uma versão e vai ser jogada às traças. Não, sempre tem uma atualização e uma implementação, uma melhoria desse sistema. Ele tem uma arquitetura complexa, né? E a curva de aprendizagem para manutenção dele é relativamente longa, né? Que a gente pode apontar. Mas ele geralmente é instalado e construído em uma equipe multidisciplinar, né, que pode aprender a utilizá-lo. E é uma das grandes tendências das universidades, pessoal, é o uso desses repositórios, tá? Então, não adianta fechar os olhos e dizer que não é utilizado, que não precisa ser utilizado, ou vamos deixar para o pessoal da TI fazer a manutenção e a instalação desse tipo de coisa, porque vai impactar no trabalho de vocês enquanto bibliotecários. Tem muitas questões ali que só o bibliotecário consegue responder. E ele pode ser responsável pela criação e pela gestão desse projeto, mas é óbvio, pessoal, isso é uma coisa que precisa ficar claro para vocês. Sozinho o bibliotecário não consegue dar conta, ele precisa da ajuda de uma equipe, até para poder definir as políticas, né, as políticas de acesso, a política de uso, as políticas de instalação, enfim. Eu vou deixar disponível aqui para vocês, pessoal, as referências que foram utilizadas nessa aula e que podem ser consultadas para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre os repositórios digitais, tá? E agora eu vou explicar para vocês a atividade de base de dados e repositórios digitais. Então, essa atividade ela pode ser feita individualmente ou em dupla, tá? Não mais que dupla. Vocês vão ter que pesquisar na web 3 exemplos de base de dados e 3 exemplos de repositórios digitais. Então, para a base de dados, devem ter, respectivamente, uma base de dados referencial e 2 bases de dados de fontes, tá? Deve-se descrever o conteúdo de cada base, exemplificada, e tirar um print screen na tela, ou seja, tirar uma foto da tela dessa base de dados só para vocês mostrarem a interface que vocês pesquisaram essa base de dados. Então, aqui eu vou dar um exemplo, pessoal, de descrição de conteúdo dessa base de dados. Ela é bem simples, um parágrafo só dá conta. Por exemplo, uma base de dados Sidra, que é do IBGE. É o sistema do IBGE de recuperação automática de dados. É um banco de dados numéricos mantido pela Fundação IBGE, com a apresentação de tabulações especiais de informações estatísticas, geográficas, cartográficas e ambientais no Brasil. E aqui tem um URL de acesso a essa base de dados. Então, essa descrição do conteúdo é só isso, é dizer o nome da base, quem mantém a base, qual é a instituição que é responsável pela manutenção dessa base de dados e que tipo de documento, arquivo contém essa base de dados e a URL de acesso a essa base de dados. O item 2, para os repositórios digitais, o que eu quero que vocês pesquisem? Que vocês me localizem um repositório temático e 2 repositórios institucionais. Então, deve descrever o conteúdo de cada repositório aqui, tá, pessoal? Desculpa, deixa eu arrumar aqui de cada repositório. É a mesma informação e os mesmos itens da base de dados. E tirar um print screen da tela. Então, exemplo, eu achei o repositório digital do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, ele é mantido pela USP São Carlos. É uma plataforma destinada à reunião, preservação e organização e difusão da produção intelectual e institucional da unidade. Apresenta a estrutura aberta e dinâmica baseada em módulos temáticos. E aqui tem o endereço da URL de acesso a esse repositório. Então, a data de entrega, postar no Moodle até o dia 28/4, às 7 horas da manhã, tá? Vou definir uma data, porque senão vocês faltam a aula para fazer a atividade. E não pode ser usados exemplos citados nessa aula, tá? E todos os IPI links devem estar ativos. O que significa? Que vocês têm que copiar e colar a página, tá? Por exemplo, aqui vou copiar e colar vamos supor que se fosse uma página, vai clicar com o botão direito, vai clicar em hiperlink, vai clicar aqui em linkar para e vai colar o endereço desse repositório, dessa base de dados, vai apertar OK, aí esse hiperlink vai estar ativo. O que significa? Quando eu segurar a tecla Ctrl e passar o mouse por cima, eu consigo acessar essa página, eu consigo linkar essa página de acesso. Ok, pessoal? Vocês entenderam a tarefa? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandam um recado ou e-mail para a monitora, para a Gabriela Prates, ou podem mandar uma pergunta para o Moodle, tá?
Mas essa atividade é bem simples, são ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido a tarefa. Então são 3 bases de dados e 3 repositórios digitais, sendo que é uma base de dados de referência, ou seja, que não tem o documento na íntegra, só indica o acesso ao documento na íntegra, e 2 bases de dados de fontes, ou seja, que tem acesso ao documento na íntegra. E um repositório digital temático e 2 repositórios digitais institucionais. E não vale usar os exemplos que eu dei em sala de aula, que estão no slide, no caso, né? Então, vocês devem entregar essa tarefa no Moodle até o dia 28 de abril, que é o prazo máximo. Isso não significa que tem que ser enviado na sexta, mas pode ser enviado antes, até às 7 horas da manhã, tá? Vou colocar esse prazo, senão vocês acabam faltando a aula para poder fazer a tarefa. Essas atividades em que ser em dupla e vocês precisam deixar o hiperlink ativo dessas tarefas. Então, clicar com o botão direito em cima da URL, clicar na opção hiperlink, clicar em linkar para o link to e copiar e colar a URL de acesso a esses repositórios e essas bases de dados que vocês usaram na tarefa. Enviar o arquivo e enviar a tarefa até o dia 28 de abril. Se vocês tiverem dúvida, usem o fórum do Moodle ou mandem e-mail para a nossa monitora de TIC 3, que é a Gabriela Prates. Ok, pessoal? Bom feriado, bom final de semana e bons estudos. Para quem não fez ainda a leitura do texto, né, que eu deixei disponível essa semana do Space, façam, porque ela é essencial para entender a unidade 3. E aí, na próxima aula, a gente já vai fazer a atividade prática em laboratório de informática, que a gente vai fazer o quê? O arquivamento de alguns itens no DSpace na plataforma, né, no servidor que o professor Divino vai disponibilizar para a gente do Labtec GC. Ok, pessoal? Bom, se cuidem, boas leituras, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!